Bom dia, que a graça do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja com você, seja conosco neste dia. Nós vamos hoje estudar o capítulo 19, onde nós vemos Jesus, que ele é condenado à crucificação. Vamos ver a crucificação, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus, tudo nesse capítulo 19, onde nós vemos aqui Pilatos, que cede à multidão e ele sentencia, né, Jesus à morte. Jesus morre na cruz, salvando o mundo todo do pecado. E nós vemos também a história aqui que José de Arimateia, ele pede a Pilatos permissão para sepultar o corpo de Jesus. E ele coloca o corpo de Jesus num túmulo novo que ainda não havia sido utilizado por ninguém. Então eu quero resumir esse capítulo, que tem 40 versículos. Você vai ler. É muito importante, irmãos, que nós conheçamos toda a história de Jesus, tudo que ele fez por mim e por você. Então, nós vamos ver aqui, resumindo, o tormento final de Jesus, né? Antes da cruz, Pilatos ordena que açoitem a Jesus. Nós vemos os soldados o ridicularizando, zombando dele. Também vemos Pilatos, né? E os judeus e juntos ali, e Pilatos relembra por 2 vezes, ele fala que ele não havia achado crime algum em Jesus, né? E por 2 vezes os judeus respondem, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Então Pilatos, ele fala assim, não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ele fala isso para Jesus. Aí Jesus fala assim para ele, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fora dado. Então, por várias vezes, Pilatos tenta libertar Jesus, mas tudo em vão. Os judeus gritavam continuadamente, crucifica-o, crucifica-o, né? Aí nós vamos ver o caminho de Jesus até a cruz. Pilatos entrega Jesus aos soldados que o conduzem, né, carregando, Jesus carregando a sua própria cruz para um lugar conhecido e chamado Gólgata. E 2 ladrões são crucificados com Jesus, um de cada lado de Jesus. E nós vemos escritos, aqui o texto fala que escreveram na placa, né? Numa placa, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. E os fariseus, eles exigem que Pilatos mude o escrito dessa placa e, e escrevesse assim, ele disse, sou o rei dos judeus. Então, aí nós vemos Pilatos, né, no versículo 22, falando que o que ele havia escrito, ele escreveu e ponto, né? Nós vemos os soldados dividindo depois as vestes de Jesus em 4 partes, uma para cada um, e eles sorteiam a sua túnica. E esta ação foi predita lá no Salmo 22, versículo 18, por Davi. E vemos depois, em sequência, mulheres, várias mulheres, elas se encontram ali ao pé da cruz, inclusive a mãe de Jesus, a sua irmã, a esposa de Cleópatas e Maria Madalena. E Jesus fala para Maria e João, né? Que foram palavras proferidas a partir da cruz, a partir do versículo 26 até o 30. Nós vamos ver aqui Jesus falando para Maria e para João. E para Maria ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho. Para João, que era o discípulo amado de Jesus, eis aí a tua mãe. E Jesus fala para os guardas que ele tinha sede. E logo no versículo 30 nós vamos Jesus falando ao Pai, tudo está consumado. E vemos o pedido dos judeus, eles pedem que Pilatos remova as vítimas da cruz antes do sábado. E Jesus estava ali, né? Juntamente com dois homens ao lado dele.
E eles vão ali e quebram as pernas daqueles homens, mas não quebraram as pernas de Jesus. Eles, como Jesus já havia morto, eles perfuraram o lado de Jesus com uma lança, né? Com uma lança. E João, ele testemunhou tudo o que havia acontecido com Jesus ali. E aí, ali nós vemos duas profecias, né, do Antigo Testamento se cumprindo. No Salmo 34, verso 20, Zacarias 12, verso 10. Aí, José de Arimateia, logo em seguida, nós vemos José de Arimateia pedindo a Pilatos para retirar ali o corpo de Jesus. E nós vemos Nicodemos ajudando José de Arimateia a preparar o corpo de Jesus. Eles ungem o corpo de Jesus com mirra e aloés e envolvem o corpo de Jesus num longo pano de linho, né? E eles colocam o corpo de Jesus num túmulo onde ninguém havia ainda usado esse túmulo. Então, nós vemos aqui, amados, aonde eu falei com vocês hoje, resumindo bastante esse capítulo 19, onde nós vemos Jesus condenado à crucificação, nós vemos a crucificação de Jesus, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. Eu quero dizer para vocês que leia esse capítulo, é muito importante. Nós precisamos conhecer, sabe? Conhecer aquilo que Jesus fez por nós, né? E nos capítulos anteriores, nós vemos Jesus e os discípulos sendo instruídos por Jesus a respeito do Espírito Santo, falando que ele os convenceria do pecado. E, amados, eu quero falar para vocês que é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Você e eu precisamos aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E dependermos exclusivamente da pessoa amada do Espírito Santo. Deus já sabia que precisaríamos da ajuda do Espírito Santo para entender todo o plano da redenção para você e para mim. Então, ele envia o Espírito Santo para habitar dentro de você e dentro de mim, dentro do cristão, do Filho de Deus. E o Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre da verdade, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador e ele também é o nosso consolador. E muito importante que você aprenda e estude a palavra de Deus. Principalmente, amados, nesse capítulo aqui, nós vemos tudo que o Senhor Jesus, por amor da humanidade, por amor da sua vida, da minha vida, se entregou por nós, se entregou assim liberalmente, né? Se entregou por amor. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, para que você leia, estude a palavra de Deus, conheça quem é o seu Deus, conheça quem é o seu Jesus. E vamos colocar esses princípios da palavra de Deus para o nosso viver diário. E vamos viver sob um novo mandamento. Amarmos a Deus em primeiro lugar, como Deus nos amou enviando Jesus, e Ele fazendo um sacrifício vivo por amor a você e a mim, e vamos amar uns aos outros, que essa é a ordenança do Senhor Jesus Cristo. E você não se esqueça que você tem o Espírito Santo de Deus, que vai te dar discernimento sobre o próprio ministério do Espírito Santo na sua e na minha vida. E lembre-se que ele é o seu mestre. Tudo aquilo que você desconhece, que você não conhece, que você não consegue fazer pela sua própria força, pelo seu entendimento, você e eu vamos buscar no nosso amigo e conselheiro Espírito Santo. E ao ler esse livro de João, lembre-se sempre do amor de Deus por você e da sua e da minha necessidade de nós permanecermos ligados em Jesus. E permita que o Espírito Santo ministre você em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
seja sobre você neste dia. Em nome de Jesus, amém?